Amém, amém, graças a Deus. Vamos abrir Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, a qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, quando o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Obrigado, Pai, mais uma vez nesta noite, fala conosco, queremos ouvir a tua voz, da revelação da tua palavra. Mergulhar em águas profundas, conhecer a medida da varonilidade perfeita. Leva-nos nesta noite a uma unção profética, que saiamos daqui hoje totalmente transformados para o louvor da tua glória. Oramos em nome de Jesus. Amém. O apóstolo Paulo traz uma palavra profética e que de tal profundidade que vem abalar a estrutura da nossa alma. Ele começa dizendo que a fé na sua justificação ela abre o caminho para a graça. E que nós, ao estarmos firmes, precisamos nos gloriar na esperança da glória de Deus. Mas ele diz, não somente isto, porque nós somos justificados pela fé, e sem a fé ninguém pode agradar o coração de Deus. A fé é o combustível que nos move aqui na terra. É o combustível que nos faz entender o reino do Espírito. Eu gosto sempre de fazer uma alusão quando, no princípio, Deus havia estabelecido
para que nós, os seus filhos, pudéssemos enxergar o mundo espiritual como Deus enxerga. E por causa do pecado, Deus fechou os nossos olhos espirituais, para que não enxergássemos como Ele enxerga. O pecado fez separação entre nós e o nosso Deus. O pecado nos distanciou de Deus. O pecado abortou alguns sonhos e projetos de Deus na nossa vida. O pecado nos trouxe morte e nos levou a uma condenação eterna. Então, naquele tempo, Deus tinha como propósito que nós, de fato, fôssemos como Ele, enxergássemos como Ele, vivêssemos como Ele, porque nós tínhamos a natureza divina, nós tínhamos, né, a paternidade divina, nós éramos filhos de Deus, e como filhos nós tínhamos direitos, tínhamos virtudes, né, privilégios, nós tínhamos tudo que Deus, né, lhe era peculiar. Deus também trouxe para os seus filhos. Você observa que o próprio diabo, a própria velha serpente, trouxe algumas verdades ao coração do homem, dizendo que o homem seria como Deus, enxergaria, né? Mas o pecado simplesmente afastou, né, esses privilégios que Deus havia dado para o homem. Então, quando o homem pecou, Deus fechou os olhos espirituais. E o homem não mais enxergaria, né, dentro da visão, né, do mundo espiritual. Nós temos uma visão física, onde enxergamos com os olhos naturais um mundo físico. Mas nós também temos uma visão espiritual, onde enxergaríamos com os olhos espirituais um mundo espiritual. Em outras palavras, era mais ou menos assim: eu estou aqui hoje enxergando você fisicamente, porque eu estou enxergando o mundo físico, mas com os olhos espirituais eu estaria enxergando tudo que está acontecendo, aleluia, ao meu redor, tudo que está acontecendo no mundo espiritual, vendo anjos, vendo demônios, vendo tudo que está sendo estabelecido, eu teria com esses olhos essa capacidade de enxergar. Mas Deus retirou essa visão por causa do pecado. E Deus deixou essa visão apenas como um dom que Ele daria a pessoas escolhidas, pré-estabelecidas, que Ele daria dons para que enxergasse, como se todo mundo, né, haveria recebido para enxergar na visão espiritual. Então Deus, Ele tirou a visão espiritual e colocou no lugar dessa visão a fé, para que você pudesse enxergar o mundo espiritual não pelos seus próprios olhos, mas pelos olhos de Deus. Em outras palavras, que você enxergasse o mundo espiritual não com os seus próprios olhos, mas pela palavra de Deus, pelo que Deus falasse, né? Então, é mais ou menos assim: você vai acreditar no que Deus falar,
E através do que Deus falou, você vai enxergar o mundo espiritual. Amém, irmãos? Você se lembrar um pouquinho quando Jesus chegou após a ressurreição lá no cenáculo, e os discípulos estavam reunidos e ele apareceu 2 vezes, ele disse: paz seja convosco. Depois da primeira vez, Tomé não estava. E aí Jesus falou: como Tomé não estava, e Jesus sabia o coração de Tomé, aí Jesus falou: eu vou ter que aparecer de novo, só por causa de Tomé. E aí Jesus aparece e vai direcionado, né, diretamente a Tomé. Foi para ele. Mas Jesus queria trazer uma grande lição. E Jesus falou: Tomé, tu dissestes que só creria se tu visses. E Jesus então falou: olha, não somente tu vai ver, mas vai tocar também. Venha cá, pode pegar aqui, veja aqui, ó, tem as marcas. Você sabe qual é a maior evidência do testemunho de Jesus? O seu próprio corpo. Porque Tomé viu a marca dos cravos que perfuraram, né, o punho de Jesus, como também os pés. E Jesus falou: veja aqui, que não sou apenas eu não sou apenas espírito, né? Mas toca aqui, toca. E Jesus falou para tocar, porque o corpo, né, para ser tocado tinha que ser material. Você não toca uma coisa que você não vê. Falou para tocar, não foi? Então, para tocar tem que ter um corpo material, porém glorificado. E aí ele foi, tocou. E aí ele falou então: bem-aventurados sois vós, que não viram, mas creram. Melhor, ele diz: mais bem-aventurados serão vós, que não viram, mas creram. Jesus está falando de mim e de você, que não estava naquele tempo, que não viu, mas hoje nós estamos crendo e olhando pelo